dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o momento que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Eu desde já eu peço que você me ajude, que você compartilhe, que você instigue, procure, depois de tudo aquilo que eu falar aqui, você procure ler na sua Bíblia se realmente o que eu estou falando está dentro da palavra ou não. Porque eu tenho uma preocupação muito grande, não só diante de você que vai me ouvir, mas diante de Deus, para ser um abençoador e não uma pessoa que venha ser pedra de tropeço para os outros que ouçam essa mensagem. Eu ouço muito por aí o seguinte fato: as pessoas têm um costume, eu creio que até por inocência, a questão do Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe para lá, Deus te abençoe para cá. Eu estou querendo, e eu fiz, na verdade, eu pedi a Deus licença e misericórdia para que Ele me orientasse para fazer esse vídeo, porque eu tive recentemente numa igreja e, sinceridade, eu não ouvi tantos aleluia como em Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Bom, eu quero falar sobre a questão de Deus abençoar. Para eu falar sobre isso, eu quero voltar lá no Velho Testamento, para ser mais específico, no livro de Gênesis, quando Deus chama um homem que estava muito bem financeiramente, um homem que estava no meio da sua terra, da sua parentela, e Deus chama esse homem chamado Abrão. Até ali ele não era Abraão, até ali ele se chamava Abrão, e Deus chama esse homem e diz: olha, está no capítulo 12 do livro de Gênesis, olha, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, no meio aí do teu povo, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e tu serás uma bênção. Aqui entra a minha questão entre Deus te abençoe e ser um abençoado do Senhor, tá? Então Abraão saiu, todos nós sabemos que Abraão saiu, e Deus diz mais ainda: olhe, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqui há uma conotação interessante. Eu poderia estender o meu tempo, mas eu vejo que eu estou fazendo os meus vídeos, estão sendo um pouco mais demorados, e eu quero que você não se estresse, mas que você tenha uma orientação quando você vê alguns vídeos que eu tenho postado, tá? Então veja bem, aqui nós vemos que existe, nós vemos nas entrelinhas, que existe dois tipos de bênção: bênção material e bênção espiritual. A Bíblia nos diz, já no Novo Testamento, deixa bem claro, através do apóstolo Paulo, no livro a Efésios, na carta de Paulo ao povo de Éfeso, no capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Você está vendo? Então aqui a Bíblia me deixa bem claro. Eu não preciso ninguém estar me dizendo Deus te abençoe, porque eu já sou um abençoado de Deus. Isso a Bíblia que me diz. Se você puder contestar, eu te peço em nome de Jesus, conteste. Viu? Coloque lá no seu comentário: ah, não, porque a Bíblia mostra. Então me mostra para mim dentro da Bíblia. A Bíblia diz que eu sou um abençoado. A diferença entre você ser um abençoado e permanecer na bênção é que é a questão entre vitória e derrota. Eu vou lhe dar um exemplo. A Bíblia me diz que eu sou um abençoado. Por que eu sou abençoado? Porque eu sou merecedor? Não. Porque um dia eu aceitei a Jesus Cristo, e junto com o sacrifício de Jesus Cristo veio também todas as beneficências da parte de Deus. Então aqui na parte espiritual é a primeira bênção, a bênção espiritual. Paulo deixa bem claro, capítulo 1 de Efésios, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Como é que eu faço para obter essas bênçãos, Jaime? Aí você vai pegar lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. A ordem que Paulo dá à igreja que estava a Timóteo, e fala para Timóteo é o seguinte: é uma ordem através do Espírito Santo para os nossos dias. Toma posse da vida eterna, meu irmão. Então o que você tem que fazer é tomar posse, se posicionar diante de Deus, para que as bênçãos espirituais sejam bênçãos reais na sua vida, amém? Então não é porque alguém vai dizer Deus te abençoe, ou Deus te... Essa questão, as pessoas podem ter até boa intenção, mas reconheça dentro de você, tome posse: eu já sou um abençoado do Senhor. Você é um abençoado do Senhor, porque você um dia aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então você já é um abençoado. Não precisa mais ninguém te abençoar. Deus naquele momento, já em 12 de Gênesis, já estava abençoando Abraão. Ó, entra na minha presença. Olha qual foi o requisito que Deus fez para que Abraão fosse uma bênção.
Entra na minha presença, ser perfeito e tu serás uma bênção. Amém, irmão? Então, você aceitou Jesus, você passa a ser um abençoado agora para desfrutar desta bênção espiritual, para você ficar posicionado diante de Deus, de maneira que você possa ser luz no mundo, que você possa ser sal da terra. Você precisa estar ligado na rocha que é Jesus. Você precisa estar ligado em Jesus Cristo. É aí que vem a questão de Paulo, quando nos fala em Timóteo. Eu volto a frisar, Timóteo capítulo 6, versículo 12. Tomar posse da vida eterna. Tomar posse quer dizer você estar diante de Deus como Ele quer que você esteja. E nunca o homem está tão perto de Deus como quando ele está no posicionamento de obediência a Deus. Aí sim, pode vir o que vier, pode vir o que quiser, que todas as bênçãos vão continuar caindo sobre a sua vida. Porque uma coisa é certa, aqui pode ter crise, mas no céu não tem crise. No céu sempre há uma janela, no céu sempre há uma porta aberta. E essa porta foi aberta através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Entendeu? Você tem acesso a Deus diretamente. Pena que muitas vezes a gente acaba não acreditando nisso. E quando você não acredita, vai se cumprir o que está lá no capítulo 11 do livro de Hebreus. 11:6, que diz assim mesmo, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador, ou seja, Deus está pronto para confirmar as bênçãos sobre a sua vida. Mas é preciso você acreditar, é preciso você tomar posse, é preciso você determinar. Eu determino que a partir de hoje Deus vai ter total controle da minha vida, amém? Se você determinar isso, no exato momento que você fizer isso e acreditar, não é só pelo falar. É como as bênçãos que foi lançada lá em Deuteronômio. A repetição das bênçãos está lá em Deuteronômio. Quando Moisés já estava próximo de entrar na terra, apesar de Moisés não ter entrado, mas Moisés estava próximo de entrar na terra prometida e estava ali dizendo para o povo: olha, eu vou colocar diante de vocês aqui a bênção e a maldição. E Moisés diz mais ainda: escolhe a bênção para que viva tu e a tua família. O que foi que o povo escolheu de maneira verbal? Escolheu a bênção. Mas qual foi a consequência do povo de maneira atuante, na prática? O povo não havia escolhido a bênção na prática. O povo havia escolhido viver sua própria vontade, sua própria vida. Sinal disso, o povo acabou sendo escravizado e foi parar lá no Egito, não é verdade? Então o que eu quero dizer a você é o seguinte: escolher tomar posse não é pelo que você fala, a partir de hoje eu tomo posse, mas é pela sua decisão, pelo posicionamento que você passa a ter diante de Deus. Entendeu? E quando isso acontece, a bênção espiritual se cumpre na sua vida. Isso Satanás não pode tirar, isso nem todo inferno pode tirar, porque quem determinou foi Deus, aleluia, através da pessoa de Jesus Cristo. Bênção material. Eu não vou entrar aqui em questão de dízimo, ou deixar de falar de dízimo ou não falar. Uma coisa é certa: como em todo e qualquer lugar, precisa de sobrevivência. E para ter sobrevivência, quem é que vai ajudar a ter a obra? Quem vai ajudar a obra a ser mantida? Quando você vai em uma igreja, lá você tem gasto com cadeira, você tem gasto com energia, você tem gasto com água. Tudo isso quem vai ajudar são os mantedores da obra, os mantenedores, as pessoas que vão estar mantendo a obra, as pessoas que vão estar financiando. E aí é que entra a bênção material. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8, ele diz o seguinte: olhe bem, olha o segredo aqui da coisa aqui. Quer ser um abençoado? Abra sua mão para a obra de Deus. Não estou aqui pregando sobre dízimo, estou dizendo que você deve ser uma pessoa que deve abrir a mão para a obra de Deus. Paulo diz o seguinte: olha, quem planta pouco, pouco também colhe. Ele usou como se fosse a pessoa que vive da lavoura e sabe muito bem disso. Se você tem local onde plantar, mas nesse caso, no reino de Deus, sempre tem local fértil para você plantar. Então quem planta pouco, eu estou até com ela aberta aqui, 9 de 2 Coríntios, versículo 6, diga assim mesmo. Versículo 6, 9 de 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Paulo dizendo na igreja de Coríntios, ele diz assim mesmo: eu fico eufórico porque é uma coisa gostosa, você parece que vai explodir quando você está falando das coisas de Deus, você poder compartilhar. E eu quero que você me ajude com esse vídeo, compartilhe para as outras pessoas, para que as pessoas possam ter ideia, possam seguir a Deus com entendimento. Seguir a Deus com entendimento, saber o que estão fazendo, não porque alguém falou. E se alguém falar, você vai olhar dentro da Bíblia se o que ele está falando está dentro da palavra de Deus. Por isso que eu peço a você que depois você vai olhar. Se você puder contestar, você pode colocar no comentário lá: eu contesto porque é assim, assado. Entendeu? Então tá aqui, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. E digo isto, Paulo falando, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará.
Cada um, disse Paulo, contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza,